Afinal, por que ansiedade eficiente? Bom, todas as nossas emoções e sentimentos têm funções adaptativas importantes, ou seja, existem pela manutenção e perpetuação da nossa espécie. Existe uma classificação de forma simples entre emoções primárias e secundárias, sendo que as emoções primárias são aquelas que já nascem com a gente. Elas são quase que como um reflexo inato. Elas são muito fortes e a gente sente elas com bastante intensidade. Dentre as emoções primárias, nós temos medo, raiva, nojo, alegria e tristeza. Por exemplo, nós sentimos nojo quando olhamos para um alimento e achamos estranho, para evitar que a gente coma algo estragado, que possa nos fazer mal. O nojo é um bom exemplo para vocês analisarem que mesmo quando a gente sabe conscientemente que aquele alimento não está estragado, ainda assim, muitas pessoas sentirão esse nojo para determinados alimentos, como por exemplo o peixe cru. Há quem ame, eu, por exemplo, amo, e há quem não consegue comer, ou pela textura, pelo cheiro, mas muitos, né, é motivado por esse sentimento, essa emoção, essa sensação de nojo, de que tem algo errado com aquele alimento, mesmo que a pessoa sabe, mesmo que o coleguinha do lado está comendo muito, ainda assim ela não se sente motivada para comer aquele alimento e se ela insistir, ela até passaria mal, porque ela realmente não gosta. Isso é um processo interno natural, vem desse contexto de tentativa de proteção, mas que muitas vezes não está totalmente relacionado com algo real. Agora, quando nós falamos sobre as emoções secundárias, é um processo um pouco mais complexo. É a combinação entre a emoção primária, nossas experiências culturais, nossos valores, nossas formações cognitivas e, claro, a interpretação que nós damos a cada uma das situações. Quando pensamos sobre a complexidade do ser humano, a gente pode imaginar sempre algo crescente. Então a gente nasce um pacotinho de biologia, conforme nós vamos nos desenvolvendo, o ambiente cada vez mais tem influência sobre quem nós nos tornamos. Para ficar ainda mais claro a importância desse espectro das emoções, vocês podem imaginar se nós apenas sentíssemos medo diante de um perigo real, nós não conseguiríamos prever os cenários futuros e evitar que perigos reais acontecessem. A ansiedade é justamente essa evolução do medo, a nossa capacidade de evitar ter que enfrentar esses perigos reais. E aí, quando nós estamos falando desse papel adaptativo da ansiedade, uma pessoa que pensa demais, pensa em vários cenários problemáticos, ela consegue antecipar muitas situações. Geralmente, o fato de ter sido efetivo em vários momentos, esse padrão de pensar demais, é um dos motivos que fortalece o comportamento de pensar demais. O maior desafio, então, é encontrar o equilíbrio ideal. Não é sobre parar de antecipar problemas, mas é sobre entender até que ponto pensar naquele problema, qual é o limite. Também entender que alguns problemas você deveria deixar guardado, que alguns problemas você não deveria se preocupar com ele em determinado momento para conseguir usar o seu sistema, o seu foco, a sua ansiedade totalmente para resolver determinado problema, por exemplo. Um jeito bastante efetivo de identificar que você está extrapolando o pensar demais é quando seus pensamentos saem do problema 1 e eles começam a ir para as consequências do fato de não conseguir resolver o problema 1. Como, por exemplo, você tem uma tarefa difícil no seu trabalho que você não está conseguindo executar. Mas aí você para de pensar em como resolver, como se organizar para fazer aquela tarefa
e começa a sofrer com a possibilidade de perder o trabalho, com as contas que você não vai pagar. Entende que esse é o momento que a ansiedade ela está extrapolando, porque você não tem ainda que resolver o problema das contas que você não vai conseguir pagar porque você vai perder o emprego. Não, calma, você não chegou nesse estágio. Você tem que resolver o problema do seu trabalho, o problema pelo qual você foi contratado para resolver. É por isso que eu falo que em uma ansiedade eficiente, você não vai ficar livre da ansiedade. Ela é sua aliada, mas você precisa aprender a gerenciá-la. Agora eu quero que você imagine o seu computador, como se o seu computador fossem os seus sentimentos e as suas emoções. Eu espero que você tenha um computador eficiente. De toda forma, esse computador ele veio com uma programação. É você quem o manuseia, você quem o controla, você que faz os trabalhos que você gostaria de fazer, mas esse computador ele é pré-pronto, né? Ele vem com essa programação. Pode ser que você precise instalar um novo programa, que esse computador esteja precisando de uma memória nova, ou que apenas reiniciá-lo já faria com que ele funcionasse melhor. Bom, e nessa lógica do computador, é importante que vocês compreendam que nós temos uma programação biológica e a ansiedade faz parte dessa programação. Mas a gente consegue ajustar para que ela seja uma programação eficiente, que nos ajude. Eu espero que vocês estejam gostando de entender sobre o papel adaptativo da ansiedade. Eu quero muito escutar vocês aqui nos comentários. E não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar as notificações. Bom, eu sou Jácia Oliveira, sou mestre em psicologia e a primeira psicóloga clínica a criar um gerenciador de ansiedade. E a minha missão aqui é ajudá-los a tornar a ansiedade de vocês eficiente. Um abraço, até breve.